Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma live da Casa Fraterna Novo Caminho. Boa noite, Mari. Olá, Patrícia, Cristina. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Vou Vira sua tela. virar aqui. Tá na câmera traseira. Boa noite a todos e todas. Boa noite, Di. Bem-vindos ao Diego aí, Olívia, Mazo, Maricilda, Ela, Que saudade que eu tava de demais. fazer live. Essa casinha aqui que começou em momentos tão difíceis, né? Mas Thelma, Cris, que sempre foi um cantinho assim de muita ternura, muito carinho. E Nadir. eu e o Di, quando começamos, a gente ainda nem sabia fazer live. Eu morria de vergonha desse vídeo aqui. Ainda tenho, mas melhorou bastante. Que saudade que eu tava de aparecer por aqui. E vocês, como estão? Tá tudo bem? Nessa terça-feira, encalorada aqui em Andresa, Uberaba. Adriana. Boa noite, pessoal. Tá entrando. Boa noite a todos. Chegar agora, nos prestigiar. O som tá bom aí? Tá. Tá? Faz tempo que você não faz live também, né? Eu? Tem 2 semanas. Tem 2 semanas? Eu, eu e Felipe, Ah, Habib, fizemos o juiz reformado. É, juiz austero e violento. É mais essa. então tá bom. Nadir, Valeriano. Vamos então nos concentrarmos aqui para a gente dar início. Hoje é um tema assim que a gente vai precisar, né, de um tempinho para a gente discutir, para a gente falar, para a gente aprender juntos. Então vamos serenar os nossos corações, pedindo ao Pai Maior, aos nossos amigos espirituais, nossos anjos de guarda, que nesse momento nos auxiliem, nos instruam, trazendo acalento, trazendo clareza, sabedoria, que todos nós possamos alcançar hoje um pouquinho mais do aprendizado dentro dos ensinamentos do Cristo. Vamos aproveitar que hoje também, por ser uma data tão importante, dia de nosso pai, o Baluaê, vamos agradecer a saúde física que nós temos e pedir saúde para todos nós, nossa família, que todos tenham proteção e que assim seja. Não sei. Então vamos lá, né? Começar a leitura aqui para a gente ir comentando. Então, a lição de hoje é a coroa e as asas.
Então, vamos lá. Comentava-se na reunião as glórias do saber, quando Cristo, para ilustrar a palestra, contou despretensioso. Um homem amante da verdade, informando-se de que o aprimoramento intelectual conduz à divina sabedoria, atirou-se à elevação da montanha da ciência, empenhando todas as forças que possuía no decisivo cometimento. A vereda era sombria, qual obscuro labirinto. Contudo, o esforçado lidador, olvidando dificuldades e perigos, avançava sempre, trocando de vestuário para melhor acomodar-se às exigências da marcha. De tempos em tempos, lançava à margem da estrada uma túnica, que fizera estreita, ou uma alpercata que se lhe afigurava inservível, procurando indumentária nova, até que, um dia, depois de muitos anos, alcançou a desejada culminância, onde um representante de Deus lhe surgiu ao encontro. O emissário cumprimentou-o, abraçou-o e revestiu-lhe a fronte com deslumbrante coroa de luz. Todavia, quando o vencedor do conhecimento quis prosseguir adiante na direção do paraíso, recomendou-lhe o mensageiro que voltasse atrás dos próprios passos, a ver o trilho percorrido, e que, de sua atitude na revisão do caminho, dependeria a concessão de asas, com que lhe seria possível voar ao encontro do Pai Eterno. O interessado regressou, mas agora auxiliado pela fulgurante auréola de que se fora investido. Podia contemplar todos os ângulos da senda, antes inextricável ao seu olhar. Não conteve o riso diante das estranhas roupagens de que os viajores da retaguarda se vestiam. Aqui notavam a túnica rota, acolá uma sandália extravagante. Peregrinos inúmeros se apoiavam em bordões quebradiços, enquanto outros se amparavam em capas misérrimas. Entretanto, cada qual, com impertinência infantil, marchava senhor de si, como se envergasse a roupa mais valiosa do mundo. O vencedor da ciência não suportou as impressões que o quadro lhe causava e abriu-se em frases de zombaria, reprovando acremente a ignorância de quantos lhe seguiam, em vestes ridículas ou inadequadas. Gritou, condenou e fez apodos contundentes. Dirigiu-se à comunidade dos viajantes com tamanha ironia que muitos renunciaram à subida, retornando à inércia da planície vasta. Após amaldiçoar a todos indistintamente, voltou o herói coroado ao cume do monte, na expectativa de partir sem detença ao encontro do Pai. Mas o anjo, muito triste, explicou-lhe que a roupagem dos outros, que lhe provocara tanto sarcasmo inútil, era aquela mesma de que ele se servira para elevar-se, ao tempo em que era frágil e semicego, e que as asas de luz, com que deveria erguer-se ao trono divino, somente lhe seriam dadas quando edificasse o amor no imo do coração. Faltavam-lhe piedade e entendimento, que ele voltasse demoradamente ao caminho e auxiliasse os semelhantes, sem o que jamais conseguiria equilibrar-se no céu.
alguns minutos de silêncio seguiram-se indevassáveis. O mestre, todavia, imprimindo significativa ênfase às palavras, terminou. Há muitas almas na Terra ostentando a luminosa coroa da ciência, mas de coração adormecido na impiedade, salientando-se no sarcasmo pueril e na censura indébita. Envenenadas pela incompreensão, exigentes e cruéis, fulminam os companheiros mais fracos, no entendimento ou na cultura, ao invés de estender-lhes as mãos fraternais, reconhecendo que também já foram assim, tateantes e imperfeitos. Enquanto, porém, não se decidirem a ajudar o irmão menos esclarecido e menos afortunado, acolhendo-o no próprio espírito, com sinceridade e devotamento, não receberão as asas com que lhes será lícito partir na direção do céu. Vamos lá. Quer fazer o primeiro comentário aí? Essa é uma lição muito complexa, né? Apesar de um texto simples, de um exemplo bem tranquilo, e a gente consegue imaginar exatamente a cena, né? Daquele trabalhador que conseguiu. A gente pode comparar, porque Jesus sempre falava com figuras de linguagem, né? Ele sempre usava de um formato que dava que dá para a gente fazer várias interpretações, né? E tirar muitos aprendizados. Então, quando ele fala do trabalhador que se esforçou e subiu, a gente pode imaginar hoje, por exemplo, alguém a entrar aí numa empresa grande, entrando da recepção e depois se tornando aí o CEO, o gerente, um cargo, né, de alto grau, alto nível, pelo esforço próprio, por todo o empenho que ele teve de saber cada vez mais, né, aprender, não desistir, em todas as dificuldades, né? Aqui, inclusive, ele vai relatando que ele vai trocando as vestimentas para que realmente ele tivesse confortável de acordo com a necessidade daquele momento, né? E esse trocar de vestimentas, a gente pode até também fazer um comparativo com todas as vidas que a gente vai trocando de roupa, né? Trocando de corpo. Né, as sucessivas vidas que a gente tem a oportunidade de lapidar e de crescer e de aprender cada vez mais, né? E aí, quando ele chega lá no cume, com todas as dificuldades, com todo o tempo que ele gastou, com todo o empenho, né? Que aqui na mensagem é bem claro, né? Depois de muitos anos se empenhando, se esforçando, quando ele realmente atinge o alto da montanha, né? O cume do morro, aí vem esse emissário de Deus que traz uma coroação para ele, né? Luminosa, e pede para ele fazer o caminho de volta, para ele retornar por onde ele veio, caminhando, para que ele possa conhecer, verificar, né, ver o que está no caminho. E aí ele começa, lentamente, fazendo esse caminho de volta. Quando a gente pensa num caminho de volta, eu, particularmente, penso enquanto história da humanidade, né? História nossa enquanto povo. E aí eu estava aqui pesquisando algumas coisas, me preparando para a gente abordar esses temas, e é realmente impossível a gente começar a falar de toda essa história sem a gente falar da lei de progresso, que é justamente o que é a base, né, desse contexto aqui, dessa lição de hoje. Eu gostaria de fazer uma pequena leitura aqui
algumas explicações aqui para a gente ir clareando aí essa visão sobre esse texto. Providências para atender às necessidades mais imediatas da existência, da sobrevivência, do bem-estar, fez com que o ser fosse aquinhoado através do tempo, o conhecimento, a criatividade, não ficando restrito aos instintos, porque antes éramos só instintos, né? Mas descobrindo novas possibilidades. Passaram, ao longo do tempo, de nômades, né, caçadores e coletores que éramos lá na pré-história, para sedentários fixos, chamados de agricultores. Surgem novos interesses, melhores qualidades de vida no planeta. O atual progresso que nós temos alcançado, né, que a humanidade alcançou, representa um esforço evolutivo de milênios. Da sensação à irritabilidade, da irritabilidade ao instinto, do instinto à inteligência e da inteligência ao discernimento. Séculos e séculos correram incessantes. A evolução é fruto do tempo infinito. Com a supervisão celeste, o princípio inteligente gastou desde os vírus e as bactérias das primeiras horas do protoplasma na Terra, mais ou menos 15 milhões de séculos, a fim que pudesse, como ser pensante, embora em fase embrionária da razão, lançar as suas primeiras emissões de pensamento contínuo para os espaços cósmicos. Esse trecho é do livro Evolução em Dois Mundos, do André Luiz. E assim, quando a gente percebe em número o quanto a gente já teve que caminhar, a gente às vezes não acredita, né? Mais ou menos 15 milhões de séculos apenas para a gente ter começado a ter pensamentos contínuos. Antes disso, a gente tinha apenas o instinto, né? Então, para a gente compreender que cada vez, né, que cada passo que damos em direção à evolução é de extrema importância, mas leva muito tempo, leva realmente milhões de anos, bilhões de anos. Nós não temos como precisar, né, quanto tempo levou para que a humanidade chegasse ao formato que está hoje, né? Essa evolução que a gente teve, né, esse salto. Mas, e aí? O que nós construímos até aqui? O que vocês acham que a gente já construiu em benefício para nós mesmos? Assim, pode ir comentando aí, pessoal. Né, pai? Pois é. A pessoa, como diz aqui, né, de ciência, de conhecimento, né? É o que nós vamos nos tornando, né? Com o passar dos tempos, de encarnação em encarnação, nós vamos aprendendo algumas coisas, né? O nosso espírito vai crescendo na medida que cada encarnação surge para nós como um ensinamento. E assim é o nosso dia a dia aqui na Terra. Cada dia a gente está aprendendo uma coisinha. E é por isso que deve sempre estar na nossa mente, na nossa cabeça, no nosso raciocínio, de não julgar. Não julgar o outro. É o que diz aqui, ó, ele não conteve o riso diante das estranhas roupagens, quer dizer, como que as pessoas eram, né? Da forma que as pessoas estavam se vivendo, digamos assim. É isso, mas todo mundo que está aqui na live é santinho. Ninguém julga ninguém. Então, estão aprendendo.
como o outro erra, nós já erramos. Então, não quer dizer que devemos cobrar. E é o que ele fez, né? Ele cobrou. Igual o caso daquele juiz austero e violento lá da lição número 10, né? O juiz reformado, né? Criou aquele tanto de lei, ele era austero e violento, né? Para reprimir uma cidade, e ele mesmo caiu, né? Nas mãos daqueles soldados que ele preparou. Mas eu queria que o pessoal fosse escrevendo aqui nos comentários, ó. Vocês julgam, pessoal? Assim, vamos ser honestos, vamos olhar assim pra gente, vocês julgam? Ou vocês têm paciência com quem está aprendendo que vocês já sabem? Para vocês, algum conhecimento, às vezes até na área profissional, né? Como que é? Como que é quando vocês vão ensinar alguém? Quando vocês olham alguém que chegou agora, né? Que chegou há pouco tempo nessa mesma jornada, nesse mesmo caminho. Como que é? Vocês têm paciência para explicar? Conta aqui para nós. Porque é isso mesmo, né, pai? Nós já erramos daquela forma. E o que nos dá direito de pensar que a gente pode julgar, né? Que já somos tão melhores assim, que já somos tão perfeitos, e que a gente, né, que o outro tem que se virar e não pode errar. Que a gente tem que exigir do outro também perfeição, né? Porque quando a gente olha ao nosso redor e não tem paciência com o outro que ainda não sabe o que a gente já sabe, a gente está perdendo uma chance enorme da gente provar que a gente realmente melhorou, né? Porque se eu já aprendi uma lição e o outro não, eu que tenho o conhecimento, eu que já consigo me posicionar de forma melhor, eu tenho que dar o meu exemplo, né? O certo seria dar o exemplo, ensinar, pegar na mão e falar assim, meu filho, você está indo pelo caminho errado, vem cá, deixa eu te ajudar, né? A Nadir comentou aí, ó, eu julgo muito. A gente julga, né, Nadir? A gente ainda tem essa condição. A Carol colocou, eu acho que é nato do ser humano julgar, estamos aprendendo que não devemos. Isso mesmo. Ó, a Andresa, em fazendo treinamento de novos funcionários, assistentes, acho muito natural ajudar e ter paciência. Que bom. Que bom que você já consegue, né, ter mais paciência, porque não é a realidade de todo mundo, né? E aqui nessa lição ficou muito claro que essa pessoa tinha uma capacidade intelectual incrível, já tinha aprendido, né, pai? Já tinha subido escalado todas as dificuldades, desenvolvido o seu intelecto, o seu nível de conhecimento já tinha ampliado muito. E aí, na hora que ele recebeu uma oportunidade, né? Não, eu vou te dar asas e você vai voar direto para os braços do pai, né? O emissário falou para ele. Mas antes disso, eu preciso que você dê uma volta no caminho que você fez, né? E observa. Então, quando ele observa e começa a julgar, ele perde uma oportunidade imensa de quê? De ainda evoluir muito mais, né? De mostrar o seu verdadeiro valor. Mas aí não era um valor intelectual, era um valor moral. E ele não tinha desenvolvido. Ajudar. Ele não tinha desenvolvido esse lado. Ele se preocupou, e quando a gente olha a estrutura da nossa sociedade hoje, a gente percebe a maioria realmente muito mais preocupado em ter do que em ser, né? E quando realmente a gente precisa se preocupar em ter. Para a gente sobreviver nesse planeta, a gente precisa trabalhar, a gente precisa estudar, a gente precisa realmente do sustento físico, né? A gente precisa de um teto, a gente precisa de roupa, de alimento, não só nós, mas a gente, né, mantém a família e tudo mais. Realmente a gente precisa ir em busca dessa parte, mas nunca se esquecendo da parte moral, da parte espiritual. Porque a parte moral
ela não se desenvolve com a mesma velocidade que a parte intelectual. Até porque, quando a pessoa parte para o lado da ciência, para o lado intelectualizado, ela começa a ficar, inclusive, mais cética. Ela começa a se distanciar da fé. Porque a fé, a fé exige de nós como que é um laboratório, né? A gente passa por transformações, a gente precisa olhar para a gente precisa confiar numa força suprema, superior a nós, que a gente não está vendo. É uma entrega. E nessa entrega, né, de abrir o coração, dói. Dói porque a gente vai ter que abrir mão do orgulho, a gente vai ter que abrir mão do egoísmo, da vaidade, né? Para que a gente consiga, de fato, uma evolução moral. Então, enquanto a gente ainda está lá, seres em desenvolvimento do intelecto, que é extremamente importante também, a gente precisa pensar em equilibrar as forças. Desenvolvo o intelecto, corro atrás do meu sustento, do meu desenvolvimento, do meu crescimento profissional, enfim, várias coisas, né, que a gente pode elencar nesse processo. E, em contrapartida, também colocar metas a si mesmo, né, de melhoria interna, de melhoria. Geralmente, eu já falei isso algumas vezes aqui na live, no final do ano, a gente faz um balanço de como foi o ano, e a gente coloca um monte de objetivos bacanas, né, que a gente quer alcançar no ano seguinte, com muita esperança, com muita, assim, a gente ganha nova garra para lutar, para batalhar por mais coisas. Mas a gente nunca faz um contraponto de colocar assim as nossas metas do quanto a gente quer ajudar o outro, de quantas famílias eu quero conhecer, de quantos livros eu vou ler, do quanto eu vou fazer de caridade na semana, no mês, quantas cestas básicas eu vou doar. A gente não põe essas metas para nós, né? E com isso, a gente vai ficando atrasado. E quanto mais intelectualizado, quanto mais voltado para o desenvolvimento mais intelectual, a gente vai ficando mais vaidoso. Aí vai ficando mais difícil ainda da gente se humanizar. E a gente precisa encontrar esse lugar, né? De se humanizar, de trabalhar em nós todas as características que são realmente importantes para o desenvolvimento moral, que é através do amor, através do auxílio, através da caridade, né? Porque o Cristo, ele fala claramente, né, nessa mensagem, inclusive ali mais adiante, ele fala, ele fala que o orientador da massa, é aqui mesmo, da massa popular, reconheceu que o imperante mais se assemelhava a um escravo durante o condenado a servir sem repouso, em plena solidão espiritual. Portanto, o rei... Não, peraí. Acho que... Não foi aqui, não. Aqui no finalzinho, na verdade. Há muitas almas na Terra tentando luminosa coroa de ciência, mas de coração adormecido na impiedade, salientando-se no sarcasmo pueril e na censura indébita. Envenenadas pela incompreensão. Porque a pessoa desenvolvendo muito na ciência, no conhecimento, ela se acha doutor, né? Ela se entende doutora, ela se acha a melhor de todas, né? Porque ela conhece. Mas e aí? Como diz aqui na leitura número 11, a fé sem obras é uma lâmpada apagada. Jesus diz isso. Diz, você acredita, existe Deus, eu sou filho de Deus, Jesus é filho de Deus e tal, e coisa e tal. Mas não faz nada, né? Ou só fica naquele... ajudar aqueles que estão muito próximos a ele, né? Não desenvolve, não vai para mais... Não amplia. Mais conhecimento, não amplia... porque é bom
ajudar, lógico, família, os filhos ali e tal, parentes mais próximos, devemos ajudar, é lógico, né? Tanto quanto possível. Mas e os outros? São nossos irmãos também. E eles vão nos ensinar muita coisa que a gente nem sabia, É. né? Uma visita ao hospital, uma família carente, ou a entrega de uma cesta básica, você sai de lá renovado. Por quê? Porque você está acolhendo um irmão, uma família, uma criança necessitada. E com isso você angaria bons fluidos, energias positivas. E essas energias é que mantêm a sua fé viva. Porque, como diz, sem obras, lâmpada apagada. Não adianta só ter fé. Ah, eu acredito em Deus, acredito na medalha milagrosa, Nossa Senhora Aparecida. Vamos acreditar, é lógico, nós devemos acreditar, né? Qual o problema se acredito em Chico Xavier, acredito em Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes e tantos outros aí, né? André Luiz, devemos acreditar, mas temos que fazer a nossa parte, o nosso dever de casa. Porque por mais que se instrua, é o que aconteceu. Instruiu, 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 chegou lá, ele só tinha instrução. Ele chegou, sofreu a vida inteira para conhecer tudo aquilo. Ao chegar no cume, vou te dar a auréola, mas você vai voltar porque seu espírito ainda precisa lapidar, né? É o que demonstra que o fundo da lição é isso, né? Você só aprendeu a letra, o que está escrito aí nas obras. Agora eu quero ver você praticar. Volta lá para ver se você pratica. Ele já chegou criticando, achando que era o último biscoito do pacote, né? Que eles falam a última assim, bolacha do pacote, a última bolacha do pacote. Então, que assim, foi um teste, né? É o entendimento. Foi uma prova para ele, né? Foi um teste que esse emissário de Deus fez com ele, né? Falou, olha, volta ali no caminho que você fez, vamos ver se você vai merecer as asas. Que aí eu te dou as asas, aí você vai voar para o Pai Maior. E aí, infelizmente, ele não compreendeu, né? A outra parte. A outra parte tão importante também para o desenvolvimento dele. Tem um outro trecho aqui, ó, que fala exatamente disso. Ó, o espírito em sua jornada desenvolve-se dentro de uma didática duas asas, né? E a gente pode falar que em uma desenvolve o progresso intelectual, né? De um lado é o progresso intelectual e do outro o progresso moral. Né? Se a gente desenvolve só o intelectual, a gente não consegue voar. Se a gente desenvolve só o moral, a gente não consegue voar. A gente precisa dos dois. A gente precisa das duas partes, né? Das duas asas, para a gente conseguir bater asas realmente e voar, né? Crescer, evoluir. De um lado, a razão, e do outro, os sentimentos. O progresso intelectual e o progresso moral raramente marcham juntos. Mas o que o espírito não consegue de um dado tempo, alcança em outro. De um modo que os dois progressos acabam por atingir o mesmo nível. Porque, gente, a nossa evolução, ela não é assim, uma linha reta, não. Ela pode dar saltos. Depende de nós, porque somos testados a todo momento. Só que a gente geralmente erra, como esse, né, irmão nosso ali da história, errou. Ele teve um teste, uma oportunidade incrível de já pegar asa aí, ó. Mas aí, ele nem reparou que era um teste. Ele olhou assim, já ganhei tudo, tô em casa, sou bonzão em tudo. E, nossa, que povo estranho, nossa, que roupa esquisita, nossa, aquele ali não sabe nada. Então, ele perdeu completamente a oportunidade. E a gente faz isso todo dia, viu? Todos nós fazemos isso, né? Em maior e menor grau, a gente perde a oportunidade de saltos evolutivos nossos.
Porque a gente pode ir do 0 e ir para uma escala de 100 num dia. Assim, a gente fala que tem milhões de anos que estamos nesse processo evolutivo, mas porque a gente erra, porque a gente não percebe esses testes. Porque se a gente fosse um pouquinho mais ligado, né, ali esperto, a gente já teria entendido e a gente pode dar esse salto. Depende de nós. Por exemplo, o momento que nós estamos vivendo, atual, né, de transição planetária, é um momento, assim, importantíssimo, que se a gente aproveitar, a gente vai dar um salto evolutivo. Mas vai demandar nosso esforço, principalmente nossa expertise de prestar atenção. Peraí, eu acho que o caminho certo é aquele. Então, peraí, eu vou por ali. Se tiver dúvida, aconteceu uma coisa pequena no dia a dia, às vezes a gente acha que as coisas pequenas do dia a dia, né, não vão ser levadas em consideração. Mas às vezes é naquele ali, pequenininho, que a gente nem deu muita bola, é que é o teste. E se a gente consegue, porque a teoria nós já temos, né? O Cristo deixou para nós uma série de instruções há 2000 anos. É só a gente ler e decorar, que a gente já tem, na verdade, em espírito, essa consciência, né? Do que é certo e do que é errado. Só que, quando a gente para refletir e fala, peraí, não, a instrução é aquela. Ou, se a gente tem dúvida, é só a gente fazer a seguinte pergunta: o que Jesus faria no meu lugar? Quando a gente pergunta para a gente mesmo o que Jesus faria, se Jesus está muito longe, porque está, né, em evolução, vamos assim, no mais próximo que também é muito evoluído, vamos assim, perguntar o que o Chico faria no nosso lugar. A gente precisa de uma referência. E quando a gente pensa dessa forma, a gente começa a entender que, peraí, não, do jeito que eu estava pensando não vai dar certo, não é o lado certo. Vamos acalmar, respirar, pensar de novo, não agir no impulso, e aí a gente consegue, né, ter uma ação melhorada, né? Mas a gente precisa fazer esse exercício de autocontrole, de reflexão, e aí a gente pode dar saltos. Num dia a gente estava num patamar evolutivo, moral, e a gente pode subir e a gente nem vai acreditar, nossa, mas foi isso tudo? Foi. Mas depende do nosso esforço, do nosso empenho. E é claro que acontecem coisas na nossa vida que não são tão simples, que não é tão fácil de enfrentar. E todos nós passamos por essas provas maiores, né, por essas dificuldades maiores. Mas aí, mais uma vez, mais um motivo para a gente se concentrar em não errar, porque esse erro, na verdade, é um erro conosco, com a gente mesmo, né? Jesus veio e ensinou tudo que a gente precisava saber, mas a gente ainda fica teimando em não aceitar. Tem uma pergunta no Livro dos Espíritos que é a 785. Ela é a seguinte: quais os maiores obstáculos ao progresso moral? A resposta, acho que a gente já sabe, mas o orgulho e o egoísmo. À primeira vista, parece mesmo que o progresso intelectual reduplica a atividade de vícios, desenvolvendo a ambição e o gosto das riquezas, que a seu turno incitam o homem a empreender pesquisas que lhe esclarecem o espírito. Assim é que tudo se prende no mundo moral, como no mundo físico, e que do próprio mal pode nascer o bem. Curta, porém, é a duração desse estado de coisas, que durará à proporção que o homem compreender melhor que, além da que o gozo dos bens terrenos proporciona, uma felicidade existe maior e infinitamente mais duradoura. É aquele momento de escolha do que é real e do que é ilusão, né? Do que é uma felicidade momentânea, né? Quando eu me esforço só no meu intelecto, com certeza eu vou ter um progresso,
né, financeiro, né, assim, de coisas, bens materiais. Eu vou ter, e isso traz alegria também. Mas é uma alegria que o quê? Se eu morrer amanhã, tudo vai ficar aqui. É uma alegria que ela passa muito rápido. Ela acaba, né? Ao passo que as alegrias da nossa evolução espiritual, da nossa evolução moral, ela proporciona para nós uma felicidade muito maior e muito mais duradoura, né? Quando a gente olha para nós e percebe o quanto caminhamos. Foi difícil? Foi. Mas a gente tem orgulho, né, da nossa estrada, da nossa história, da nossa jornada, e o que fez a gente chegar até aquele ponto, até o quanto a gente já aprendeu, né? Então, com certeza, essa alegria desse orgulho da história, esse orgulho de ter feito o certo, com honra, com dignidade, ele é muito maior. É um sabor muito melhor do que eu ter um carro que às vezes eu vou precisar trocar, às vezes ele vai estragar, vai para o mecânico, não é mesmo? Então, eu vou ler um trechinho aqui do item 10 do capítulo 13 do Evangelho, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita, e é muito salutar, né? Meus amigos, tenho ouvido muitos de vós dizerem: como posso fazer a caridade? E quase sempre não tenho sequer o necessário. Então vem a resposta. A caridade, meus amigos, se faz de muitas maneiras. Podeis fazê-la em pensamento, em palavras e em ações. Em pensamento, orando pelos pobres abandonados, que morreram sem terem sequer vivido. Uma prece de coração os alivia, quer dizer, os seus espíritos, né? Em palavras, dirigindo aos vossos companheiros alguns bons conselhos. Dizeis aos homens amargurados pelo desespero e pelas privações que blasfemam do nome do Altíssimo. Eu era como vós, eu sofria, sentia-me infeliz, mas acreditei no Espiritismo e vede, agora sou feliz. Aos anciãos que vos disserem, é inútil, estou no fim da vida, morrerei como vivi. Respondei, a justiça de Deus é igual para todos. Lembrai-vos dos trabalhadores da última hora. Então aqui é mais, por que eu li essa parte? Mais para chamar a atenção da pessoa que já tem esses conhecimentos e muitas das vezes não sabe como praticar, né? Em que parte ele pode ajudar as outras pessoas, os conhecidos, os amigos que estejam sofrendo. Então, prece, palavra, emissão de pensamentos positivos, né? E alguma ação que talvez você tenha que tomar em benefício daquele que você quer ajudar. E isso é o que disse aqui, ó. Que deveria erguer-se ao trono divino, somente lhe seriam dadas quando edificasse o amor, o imo do coração. Então, isso é amor. Você estará ajudando da mesma forma. Né? Faltavam-lhe piedade e entendimento. E ele voltasse demoradamente ao caminho e auxiliasse os semelhantes, sem o que jamais conseguiria equilibrar-se no céu. E não adianta ter conhecimento e ir para o céu. E que céu é esse que a pessoa não fez nada, né? Não existe esse céu, né? Ele não... Porque se tem que combinar, né? Fator moral, fator material, fator conhecimento. Ele não se sustentaria lá, né? Ele ia ficar em desequilíbrio mesmo, né? Com certeza, e isso é muito natural também nosso, né? Quando a gente muda, quando a gente está num ambiente que a gente não se encaixa, a gente não se sente bem, então a gente vai embora, né? Ele poderia até chegar lá, se fosse o caso, mas ele não ia se adaptar, ele não ia se sentir
acolhido em casa, ele ia se incomodar por não ter feito a parte dele, né? Naturalmente ele não ia ficar em equilíbrio, né? Porque isso acontece muito, às vezes a gente chega num lugar e a gente fala, não, mas parece que eu vou embora, não tá legal eu ficar aqui não, né? É natural. Mas aqui, com a profundidade dessa simples história, né, que o Cristo contou, é bem mais amplo esse sentido, né? E é como você disse, a fé sem ação é lâmpada apagada, não resolve nada, nem para você e nem para quem está em volta, né? As pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas que a gente ama ou que são parte da nossa família, são as pessoas mais próximas e, assim, quase que não é mais que obrigação a gente ajudar essas pessoas que estão ali conosco, né? Mas e os outros? E os que eu provavelmente nunca mais vou ver, né? Os que eu preciso fazer sem esperar nada em troca. Porque às vezes a gente ajuda uma pessoa próxima, alguém da família, e a gente acaba esperando, né? Nem que seja um reconhecimento, um obrigada. A gente, né, ali, a gente tem esse auxílio, às vezes até esperando que em algum momento que a gente precise, a pessoa também nos auxilie, né? Mas quando a gente fala em irmãos em humanidade, quando a gente fala em planeta Terra, que somos uma grande família, ajudar a todos esses que a gente às vezes nem fala a mesma língua, que a gente não mora no mesmo país, enfim. Quando a gente tem a oportunidade de fazer algo por outras pessoas, é um sentimento diferente e é uma forma diferente de aprender, né? Exercitar o amor, essa doação. Então, a gente. Então, se a fé sem obras é uma fé morta, e também a gente tem que batalhar isso no nosso interior, porque, na verdade, a natureza não dá saltos. Nós não vamos ficar bonzinhos de hoje para amanhã. Nós vamos adquirindo esses conhecimentos e, tanto quanto possível, praticá-los, né? É um chamamento que está se fazendo, né? Através dessa mensagem tão bela, né, que Jesus nos trouxe aqui, para que cada um de nós reflita na nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso trabalho material, na convivência com os nossos familiares, vizinhos, né? Quantos vizinhos complicados a gente já passou, né? E já teve, e talvez a gente foi complicado também, né? Para eles, né? No entender deles. Então, essa troca que nós temos é muito importante, porque de nada adiantaria conhecermos tudo isso, estudarmos, aprofundarmos nas leituras, no Evangelho, na Bíblia, ou qualquer obra, né, de cunho cristão, e você vai para o Atacama, vai para vai o deserto, agora eu vou aprender tudo. Se isolar, né? É. Impossível. Você não vai praticar nada. É no convívio diário, nesse chamamento, no trânsito, né? A coisa difícil é o trânsito, né? Você entra no seu veículo ali e alguém dá seta para um lado, vira para o outro, já fica bravo, porque você já queria podá-lo e não pôde, e ele atravessou na sua frente. Quer dizer, tudo isso é teste. Por isso que a gente, ao levantar, deve orar, né, ao nosso anjo da guarda, para que nos dê o discernimento daquele dia. E prestar atenção, porque virão os testes. Nós vamos ter um dia de testes. E isso é todo dia, né, na nossa vida. Pequenos e não grandes. Só no amanhã, não é na quarta-feira, não. Hoje é 16, dia 17 de agosto de 2022, não. Isso é quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, onde estivermos e com quem estiver.
Então é mais uma orientação para que erremos menos. Até domingo eu falei isso lá no trabalho matinal lá da casa fraterna, que tudo aquilo que foi dito, né, nos estudos, que a gente possa lembrar no momento que a gente tiver o teste. Uhum. Porque lê, estuda, a hora que vem o problema, a gente erra. A gente não passa. Né? Veio a prova, você não passa. Então, hoje mesmo, conversando com uma pessoa, ela contou a história de uma parenta dela, uma irmã, que é formada em biomedicina e tal, e o filho dessa irmã teve que levar ao hospital, estava passando mal e tal. E era um caso que ela sabia, conhecia os procedimentos. Ela perdeu toda e tal. Aí quando o médico foi conversar com ela, você é formado em quê mesmo? Biomedicina. É justamente isso que nós estamos falando do seu filho. Ela caiu na real, quer dizer, uma coisa é a teoria. A hora que chega na prática, a prática. É outra teoria. Então, uma pessoa que é formada naquilo, o médico falou que o filho tinha que se submeter àquele procedimento e a pessoa desesperou. Desesperou com conhecimento de causa. Acontece assim. bastante. A hora que mexe no coração, mexe no seu íntimo, aí é que você tem que calmar, respirar fundo e tomar a melhor decisão. Né? É isso mesmo. Isso aí é cada dia. Bom, eu acho que eu já encerrei por aqui os nossos comentários desta noite. Então vamos aprendendo aí, gente, e vamos ser produtivos, né, para o nosso espírito, porque é o que eu tenho sempre dito, e os espíritos têm sempre dito para nós. Viemos ao mundo só, e daqui partiremos só. Claro que não é com essa rigidez toda que nós já aprendemos aqui, não é assim. Né? De lá temos os nossos amigos, se Deus quiser, estarão lá nos esperando, né, no momento, mas esse viver só é para o seu espírito, o seu aprendizado, o seu crescimento espiritual. Então vamos, cada um, né, na sua concepção, no seu entendimento, procurar refletir e praticar. Né? Que a fé sem obras é uma lâmpada apagada. Tá certo. Então, boa noite a todos. Né? Obrigada pela companhia de vocês hoje. Fiquem todos com Deus. Uma boa noite de sono. Obrigada, Pai, pela companhia hoje, que a gente ainda não tinha feito live juntos. É verdade, é a primeira. Né? Um beijo. Então, que todos tenhamos uma boa noite física e uma boa noite espiritual. Boa noite, pessoal de Varginha, eu vi aí, Carla e demais. Andresa, demais parentes e amigos, né? Fiquem com Deus. Tudo de bom para cada um. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.